Boa noite, meus irmãos. Eu considero um grande privilégio para mim, enquanto cristão, ser alvo de orações tão sinceras em nosso favor ao trono da graça do Senhor e de uma acolhida como os irmãos nos ofereceram neste fim de semana tão generosa. Eu agradeço e agradeço ao Senhor Deus pela oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar com meus irmãos e com minhas irmãs da palavra do céu. Nosso tema esta noite é este: Cristo, o adorador modelo. E o texto que deu start nessa ideia no nosso coração, o texto que fez a gente pensar isso, está lá no livro dos Salmos, capítulo número 33. O livro dos Salmos, capítulo número 33. Verso 1, que na tradução de que faço uso, diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Eu quero frisar esta expressão: aos retos convém o louvor. Aos retos convém o louvor. Uma vez que ninguém pode ser mais reto que o Senhor Jesus, e uma vez que não houve homem em quem se cumpriu a palavra de Deus de forma tão plena quanto o Senhor Jesus, uma vez que o Senhor Jesus é o modelo e o exemplo que todo cristão tem de seguir em todas as áreas da vida, a ninguém convinha, porque a palavra aqui, o verbo hebraico navaá, traduz a ideia não de conveniência como algo que nós escolhemos pensando em nosso melhor, mas conveniência no sentido de propriedade, de combinar. É como se o texto, se eu fosse traduzi-lo de maneira muito livre, dissesse: aquele que é justo, aquele que vive uma vida segundo o padrão de Deus e que tem uma vida aprovada por Deus, fica bem o louvor. Se não houve vida segundo esse padrão maior que Cristo, e não houve, ele constitui-se então perante nós esta noite o nosso modelo de adorador, de como nós devemos buscar ao Senhor em nosso coração, de como nós devemos nos aproximar de Deus e viver em comunhão com Deus. Mais ainda que este texto seja suficiente, nós temos de pensar que Deus criou o ser humano para a sua glória. O pecado disso nos divorciou, mas Cristo viveu plenamente este propósito divino. Em segundo lugar, seria natural para o coração humano adorar a Deus. Não é por causa do pecado, por causa da incredulidade, que não estavam presentes na vida do Senhor Jesus, e portanto ele usufruiu daquilo que seria natural para nós: a adoração a Deus. E em terceiro lugar, porque a adoração é um dever. É um dever humano com o qual Cristo não faltou, impecável como é. Ele cumpriu o seu dever para com Deus de servir, de adorar a Deus. Cristo é o nosso modelo de adorador, em contraste com a ideia que permeia muitas mentes, de que talvez quando pensamos em adoração, venha a nós a ideia de Davi, talvez a ideia de Asaf. Mas deveríamos olhar primeiro e sobretudo para Jesus. Por quê? Porque em primeiro lugar, o modelo de Jesus era de uma vida que cultivava a comunhão com Deus. Jesus, em todo o tempo, algo que nós vemos em toda a vida do Senhor Jesus, ele orava o tempo todo. Eu não vou citar aqui as referências dos evangelhos, pois são inúmeras. Mas nós vemos Jesus orando de manhã, concordam comigo os irmãos? À noite também. E quantas vezes ele passou a madrugada orando? Saiu para o dia seguinte e não parecia que o sono fez falta. Nós encontramos Jesus Cristo orando no tempo da sua alegria. Nós encontramos Jesus Cristo orando antes da refeição. Nós encontramos Jesus Cristo orando na hora da sua angústia. Quando você olha para Jesus, você vê Jesus orando.
Quando você vê a vida de nosso Salvador, era alguém que estava todo o tempo em comunhão com Deus e que zelava por isso. Nós vamos chegar mais adiante ao texto que nos mostra Jesus cantando, pois de fato a música é um dos instrumentos, dos veículos, de uma das expressões da adoração, mas a base, não resta dúvida, a base é a oração. Quando os discípulos que caminhavam com o nosso Salvador todos os dias, impressionados com a forma como ele vivia, impressionados com seu caráter, com sua sabedoria e com suas obras, quando se aproximaram de Jesus, não lhe pediram: mestre, ensina-nos a expulsar demônios, nem tampouco: mestre, ensina-nos a pregar, mas pediram: mestre, ensina-nos a orar. Pela própria conduta de Jesus estava claro que todo o mais em sua vida não era senão resultado da sua vida de oração, da sua comunhão com Deus. Tem-se dito, e muitas vezes eu já ouvi, que Jesus sempre tinha tempo para Deus. Conversa fiada. Todo o tempo de Jesus era de Deus. Todo o tempo de Jesus era para Deus. O seu dia, a sua agenda, priorizava a comunhão com o Senhor. Para sermos verdadeiros adoradores de Deus, temos de seguir este exemplo de pessoas que coletivamente adorarão, porque individualmente adoram, porque individualmente cultivam e zelam comunhão com o Senhor. Pessoas que no seu coração verdadeiramente aspiram aquelas coisas santas e aquela intimidade com o céu, que é reservada para quem já foi lavado pelo sangue de Jesus. A tal ponto que aos seus discípulos Jesus diz: tu, porém, ele não diz se orares, mas quando orares. Pressupõe o Salvador que os seus discípulos serão pessoas de oração. Ele não diz tu, porém, se orares. Ele diz tu, porém, quando orares. Note que quando Paulo se converteu, sendo que o nome de Paulo era por si só o que assustava todo e qualquer cristão daquele tempo, o Senhor pessoalmente vai a um cristão de nome Ananias, e Ananias diz ao Senhor: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender, e eu destaco essa expressão, a todos os que invocam o teu nome, os que oram. Mas Jesus respondeu: vai, pois ele está orando. Ele está orando. E de fato, não somente a oração é um pressuposto para o cristão, a oração é uma marca da verdadeira salvação. Na vida de Paulo, a oração foi um distintivo da sua salvação, e a oração é uma marca da vida salva. Como nós aprendemos a orar? Talvez isso pareça tão primário, tão elementar, absolutamente indispensável, que nós aprendamos sempre a orar. Nós aprendemos a orar orando. Nós aprendemos a orar lendo a Bíblia, e aquilo que a Bíblia nos fala a respeito de Deus. Nós aprendemos a orar lendo as grandes orações da Bíblia. Nós aprendemos a orar vendo os sentimentos que percorrem as palavras dos salmos, de todas as demais orações. Nós aprendemos a orar orando com outros irmãos e ouvindo como outros irmãos oram. Eu direi aos irmãos esta noite, e às irmãs também, a oração é a base da nossa vida cristã, é o fundamento da adoração, é quando nós exercemos o nosso privilégio de ter comunhão com Deus, privilégio talvez muito negligenciado. Escrevi no editorial do boletim de nossa igreja, algumas semanas atrás, um texto cujo título era Desperdício. Perguntei aos irmãos, em excelente resposta: se você pudesse compreender a Bíblia por inteiro, você gostaria de compreendê-la?
Se você pudesse viver uma vida cristã plenamente santificada, você viveria? Se você tivesse condições de ganhar muitas pessoas para Jesus, você ganharia? Se você pudesse viver uma vida intensa, bíblica, de oração, você viveria? A resposta foi: você já tem poder para tudo isso. Deus, na sua infinita misericórdia, implanta a si mesmo o seu Espírito Santo no coração de todos nós. E o que mais nós precisamos? Ah, pastor, a igreja poderia promover um curso sobre oração. Poderia, mas não é isso que é necessário. A igreja poderia promover um curso para evangelizar. Poderia, mas não é isso que nós precisamos. Todos os cursos sem o Espírito de Deus não alcançam nada. Ele sozinho faz a obra. E nós não precisamos de cursos, ainda que possamos tê-los, mas precisamos depender da presença de Deus em nossa vida. Quando fomos salvos, Jesus Cristo nos concedeu, pelo seu amor infinito, o acesso à presença de Deus pela oração. E digo de novo que este impressionante privilégio será talvez por vezes negligenciado. Por quê? Esta pergunta é o autoexame de cada irmão e de cada irmã que responde. Por que a negligência é tão grande privilégio? Cada um de nós tem de responder, mas eu posso dizer que se é a correria do dia a dia, se é a frieza espiritual, se é a televisão, seja o que for, isso tem que ir morrer. Isso tem de ser abandonado, pois a Escritura Sagrada nos diz que nós devemos deixar todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, para corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. Desembaraçarmos-nos de tudo aquilo que nos priva daquilo que Cristo para nós adquiriu. Eu direi aos irmãos que as expressões de louvor de Davi são impressionantes, mas ele não tinha tantos motivos para louvar a Deus quanto qualquer um de nós que já provamos a bênção da salvação. A reverência do profeta Isaías e seu quebrantamento de fato nos causam profunda impressão, mas ele não tinha tantas razões para quebrantar o seu coração diante de Deus, quanto nós que o conhecemos e podemos adorar em espírito e em verdade. Moisés nunca orou como você pode orar hoje. Oséias e Amós e Ageu e Abacuque, Naum e Sofonias e todos os demais não sabiam de Deus aquilo que nós temos neste livro do céu que está em nossa mão. Eles não tinham tantas razões para servir, para amar e para bendizer o Senhor quanto nós temos. Em que Cristo é o adorador modelo. Ele é o modelo que nós temos de seguir, pois ele tinha comunhão com Deus em todo o tempo e zelava em todo o tempo pela comunhão com o céu. Digo, em segundo lugar, que ele é o modelo de adoração, porque ele se aproxima de Deus, e ele fala de Deus, e ele fala com Deus, aquelas coisas que são os verdadeiros motivos da adoração em o nosso coração. Quando lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 25, naquele tempo disse Jesus: graças te dou, ó Pai. Conseguimos nós talvez interpretar da tinta e do papel o sentimento santo, fervoroso, puro, no coração do Salvador, quando ora aos céus e diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, ele diz, porque assim foi do teu agrado. Se nós formos meditar nesta oração, que não durou mais do que alguns segundos, nós vamos encontrar aqui que Jesus Cristo rende a Deus gratidão, louvor, o reconhecimento do poder soberano e criador de Deus, e sobretudo aquela exultação que vem do triunfo da graça quando vemos a obra do Senhor na vida de tantas pessoas. Jesus louva a Deus pelas suas obras, Jesus adora a Deus por quem Ele é, agradece, exalta. Que oração, que padrão de oração, que padrão de louvor. Um amigo dos Estados Unidos me mandou um livro que eu não conseguiria aqui no Brasil, uma obra recente, foi publicada em 1770, um corpo de teologia prática,
O autor, pastor batista John Gill, pastor da Igreja Batista no século XVIII, naturalmente, ele foi pastor da Igreja Batista, que hoje é a Igreja Batista mais antiga do mundo em funcionamento, pois que aquele grupo na cidade de Londres começou a se reunir no ano de 1650 e até hoje estão lá servindo o Senhor com firmes convicções. Ele foi pastor daquela igreja somente por 63 anos. Escreveu um comentário da Bíblia inteira, verso por verso, e escreveu, depois que terminou, ele devia ter ficado pensando o que faltava escrever. Então ele escreveu um comentário sistemático. E no comentário sistemático ele escreve esta frase que eu queria que pensássemos nela, embora altamente teórica, ela traz para nós grandes verdades. Ele diz: o objeto da adoração é o Senhor Deus, essencial e pessoalmente considerado, Ele só, à exclusão de todo o mais. Não é bula de remédio, não. Mas vamos pensar no que esta frase traz para nós sobre Deus. Ele diz: o objeto da adoração é o Senhor Deus. Voltamos-nos para Deus, não para os sentimentos que Deus provoca em nós, mas para Ele. Ele diz: Ele só, à exclusão de todo o mais. O Senhor Deus essencialmente considerado, isto é, reconhecendo a pessoa de Deus, o caráter de Deus, as características de Deus, a sua eternidade, a sua graça, a sua santidade, o seu poder, a sua eternidade, considerando quão alto e quão sublime e supremo é Deus, mas não somente isso, essencialmente considerado, mas também pessoalmente considerado na experiência pessoal que a graça do Evangelho produz no coração de todos nós. Este é o retrato, meus irmãos e minhas irmãs, de todas as expressões bíblicas de adoração. Nós nos voltamos para Deus, reconhecendo quem Ele é, suas obras, sua graça, com todo o nosso coração. Esta frase, muito antes de ter sido escrita, estava aqui presente na forma como Jesus ora, e um pouco depois naquele hino que nós sabemos cantar, quando nós cantamos assim: ó, ensina o novo canto dos remidos lá do céu, ao teu servo e ao povo santo, para louvarmos-te, bom Deus. O que este hino basicamente pede é: Senhor Deus, na medida da revelação da tua palavra, meditando naquilo que a tua palavra nos permite adentrar nas cortes celestiais, que nós possamos aprender como eles te louvam aí, para que nós possamos louvar-te aqui. Felizmente para nós, de fato, pela Bíblia, nós podemos quase que encostar as nossas orelhas nas portas do céu e ouvir o que se passa lá. Quando lemos muitos dos textos do Novo Testamento, e é claro, em especial o Apocalipse, quando os discípulos subiram com Cristo ao monte da transfiguração, Moisés e Elias cercavam o Senhor Jesus e falavam da sua obra na cruz e da sua ressurreição que havia de vir. Cantavam isso desde antes, cantam isso por toda a eternidade. Os santos, como está em Apocalipse capítulo 4, louvam a Deus pelo seu poder criador. E se você pensar comigo por um minuto na possibilidade de que os escritos do Apocalipse referem-se exclusivamente a coisas futuras, deixe isso para o pastor Gesto tratar com a igreja, eles estarão louvando a Deus pela criação de um universo que já terá passado, e ainda assim reconhecendo nem tanto a obra em si, mas aquele que a operou pelo seu poder criador, pela sua mente altamente inteligente e pela dignidade que tem Deus pelas suas grandes obras. No capítulo 5, eles louvam ao Senhor Jesus: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber riqueza e honra e glória e sabedoria e poder e tudo mais, por causa da obra que Ele fez por nós na cruz, morrendo por nós na cruz, tomando o livro e abrindo os seus 7 selos. Não posso me deter no significado disso agora, mas temos de reconhecer juntos aqui esta noite que o tema do céu é o Senhor, as obras do Senhor, o poder do Senhor. E se queremos cantar como os remidos lá do céu, nós vamos deleitar o nosso coração em Deus, nas obras de Deus, na misericórdia de Deus, na graça de Deus. E isso não basta.
Eu disse ontem que eu não gosto da expressão passar a eternidade, porque ela não passa. Mas estaremos lá, toda a eternidade, reconhecendo e engrandecendo a Deus por serem tão grandes as suas obras, mas na verdade por ser tão grande o nosso Deus. Este é o modelo de adoração de Jesus. Este é o modelo de adoração que nós devemos viver. Nosso reconhecimento pequeno, não resta dúvida, pequeno, limitado, não resta dúvida, limitado, mas o nosso reconhecimento em fé da grandeza de Deus, da grandeza do seu poder, da grandeza da sua misericórdia, da grandeza do seu amor. Isto é que faz o nosso coração ser um coração crente. Isto que faz o nosso coração ser um coração salvo. Quando chegamos lá na carta aos Hebreus, capítulo 2, se você quiser consultar, nós temos um retrato de Jesus, pois que o capítulo 2, toda a carta aos Hebreus fala de Cristo, é claro, mas o capítulo 2 o apresenta como aquele de quem o Antigo Testamento falava. É até difícil escolher de onde começar a leitura, num texto que é tão ligado, é tudo tão próximo um ao outro, mas vamos começar no verso 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um. E aqui estamos diante de Jesus, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos. Estas são palavras de Jesus. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele cantou louvores depois da ceia do Senhor. Sem dúvida, nas reuniões de sábado do templo e da sinagoga, ele cantava louvores, mas aqui a cena do Apocalipse seria um retrato incompleto. Quando vemos os santos louvando, não podemos esquecer que Jesus diz: cantar-te-ei louvores no meio. Quando os santos louvam no céu, Jesus no meio deles está, ainda que entronizado, cantando também os hinos do louvor, da exaltação de Deus e da grande obra de seu Pai eterno. Imagine isto. Pois que a carta aos Hebreus, outra vez, e não considerarei este texto quando é tensa, no capítulo 8, usa uma palavra, a palavra liturgos, traduzida como ministro do santuário. E a ideia que esta palavra traz para nós é de que é Jesus o dirigente do culto do céu. Ele chefia o culto do céu, ele preside o culto, ele ministra os atos do culto, ele é o dirigente do culto celestial, eterno e sem fim. Então suponha, meu irmão e minha irmã, suponha, não antecipe, que nós poderemos viver este momento de estar verdadeiramente na presença do Senhor e cantar o louvor do Senhor na companhia de Jesus. Pelos mesmos motivos que Jesus canta, e com o mesmo profundo sentimento de adoração que há no coração de nosso Salvador. Grandioso, não é? Em terceiro lugar, Jesus é nosso modelo de adorador. Eu disse em primeiro, porque ele zela pela sua comunhão com Deus. Em segundo, porque ele louva a Deus por motivos verdadeiramente profundos. Em terceiro lugar, Jesus é o nosso modelo de adorador, porque ele modela diante de nós o retrato de um filho que ama o seu pai, de um servo que ama o seu Deus. Jesus é o nosso modelo de como nós devemos amar a Deus. Jesus é o modelo segundo o
qual nosso coração deve também amar o Senhor. Jesus é o retrato de como nós devemos nos dirigir a Deus e com que sentimentos nós devemos nos dirigir a Deus. Uma tradição muito antiga da igreja diz que ao fim da ceia, o hino que Jesus cantou era o Salmo de número 116, que começa assim: amo o Senhor, porque ouviu a minha voz e a minha súplica. Quando nós pensamos em nos juntar a Jesus para cantar, podemos bem nos imaginar e antecipar, juntarmos-nos a Jesus para cantar: amo o Senhor. Na posição de pastor, quando vou inquirir os candidatos ao batismo, eu não procuro extorquir deles, e o verbo é esse mesmo, eu não procuro extorquir deles respostas muito exatas sobre assuntos muito complexos, mas uma pergunta eu não deixo faltar. Eu pergunto a cada um dos candidatos ao batismo em nossa igreja: você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Estas palavras do Salmo 116 vivem em nosso coração. Amo o Senhor. Pois Jesus é o nosso modelo de adorador, porque Ele ama a Deus, e nós devemos amar a Deus. Ele tudo que faz por amor a Deus, e nós tudo que fazemos, devemos fazer por amor a Deus. Diminuir o culto a um dever, ainda que seja, diminuir o culto a um dever, ainda que o culto seja um dever, mas digo de novo, diminuir o culto a um dever é diminuí-lo, e transformá-lo em algo raso. Nosso culto é prestado por amor a Deus, movido pela fé e pela certa expectativa nas promessas que Deus faz neste livro que nos deu, que é verdade. Jesus é o nosso modelo de adorador porque ama a Deus, e assim como Ele, nós devemos amar. Em quarto lugar, Jesus é o nosso modelo de adorador pela forma de adoração que Ele ensinou. Nós sabemos que Jesus ensinou que o culto não seria aqui nem ali, nem em tal data, nem naquela, mas em espírito e em verdade. Esta é a forma de culto que Jesus traz, esta é a forma de culto da nova aliança selada no seu sangue. É triste, porém, que esta expressão da boca do Salvador foi reduzida à sentimentalidade emocionalista em muitos circuitos evangélicos do nosso tempo. Quando Jesus fala em espírito, Ele está falando do espírito como a casa da razão, do espírito como a nossa capacidade de compreender e de acessar as verdades de Deus e nela nos firmarmos. Quando lemos na Bíblia a respeito da cabeça, a cabeça é apenas aquela que pelos seus 7 orifícios percebe o mundo. O coração, o espírito, é a razão. Os sentimentos na Bíblia não estão no coração como na nossa cultura, estão nas entranhas. Por isso o rapaz muito apaixonado diria à sua namorada que a ama com todos os seus intestinos, não com todo o seu coração. Quando a Bíblia nos fala de adorar a Deus em espírito, é pelo cumprimento de uma promessa profética muito antiga, em que pela boca de Jeremias Deus disse que viria um novo tempo, em que receberiam os crentes, aqueles que creem em Jesus, um novo coração. E Ele diz: e não ensinará cada um ao seu próximo, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, diz o Senhor, antecipando o tempo da graça, e se cumpre em que um crente, por conhecer a Cristo, por conhecer a Deus, possa adorar a Deus com a sua capacidade de conhecer o Senhor e de acessar as verdades que Deus revela em espírito. Em espírito e em verdade. Não somente a compreensão do dever, não somente o reconhecimento racional das verdades sobrenaturais, mas em verdade, porque acompanhado de uma vida que se dedica a Deus, e que busca a Deus, e que se firma naquilo que Deus revela. Isto sim é verdadeiramente adoração em espírito e em verdade. Digo aos irmãos que todo mês, e certamente com vocês também,
a Receita Federal tem poder suficiente e autonomia e condições de pegar a sua tesourinha fiscal e tirar um pedacinho do meu salário. Que coisa! Ela tem poder suficiente para isso, e ai de quem tentar sair dela. Mas ela não tem poder para exigir que eu me alegre com isso. Nem tem poder para exigir que eu a ame. Eu tenho que, de fato, cumprir a minha obrigação com a Receita, mas ninguém sai por aí dizendo, como eu amo a Receita Federal. Para com Deus, o amor é um dever. Para com Deus, o amor é um dever. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande sugestão, conselho, palpite, mandamento. Em espírito e em verdade, conhecendo a Deus e exultando no que Deus revela de nós, para que o conheçamos. Deus que nos salva por grande graça e por grande misericórdia. Para resolver a bagunça que o culto da igreja de Corinto tinha se tornado, o apóstolo Paulo assim os adverte, quando escreve assim: se toda a igreja se reunir num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos, interpreto eu aqui o indouto como a pessoa não convertida, como o crente enfraquecido na fé, se entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, há uma nuance tão bonita nisto. Se a palavra de Deus for pregada com clareza no culto, e se o testemunho de cada cristão, ainda que em silêncio, eloquentemente se pronunciar, se o indouto ou incrédulo adentrar por estas portas e perceber que o grupo que aqui se reúne-se por compartilhar um propósito santo de adorar a Deus, de prestar culto e de buscar a Deus, e se a palavra de Deus for pregada com fidelidade, então o que acontece com ele? É convencido de todos, e de todos é julgado. Manifestam-se os segredos do seu coração, e lançando-se sobre o rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Está aqui posto diante de nós o retrato do que é um culto, do que é uma vida que adora a Deus em espírito e em verdade. O padrão da vida e do culto da igreja é tal, que Deus é conhecido e proclamado em cada ato, e o incrédulo ou o fraco na fé encontra aqui as verdades de Deus, ditas com tal alegria, com tal exuberância, com tal arrojamento de fé, que ele reconhece que Deus está ali, seu coração se quebranta pela ação graciosa do Senhor, e ele se prostra sobre o rosto, na presença de Deus. O ápice do culto não está na cerimônia, nem no rito. O ápice do culto está no coração de quem ouve a pregação da palavra de Deus e reconhece a presença de Deus e adora a Deus com o seu coração inteiro, no silêncio do seu coração. E compreendendo as verdades do livro do céu, diz: Senhor, grande és tu, no silêncio do seu coração. A adoração em espírito e em verdade não acontece na plateia, nem no assistente, nem na boca, mas dentro da gente, quando nos quebrantamos diante de Deus, e quando por aquele ato de graça do céu, nós percebemos o que estamos fazendo aqui, e percebemos o que nos reúne, que Deus está aqui. E aí nós dizemos de novo, eu já citei isto, mas cito de novo: sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Pois eu sinto a sua graça e o seu poder, refletida em cada face aqui. Sim, com certeza,
meu Senhor aqui está. Permita então eu caminhar para a minha conclusão esta noite e dizer que quando nós seguimos, quando nós buscamos seguir este modelo de adoração que Jesus Cristo é diante de nós, de alguém que zela pela sua comunhão com Deus, que louva a Deus por motivos verdadeiramente profundos, quando nós buscamos adorar a Deus como Cristo ensinou, e quando nós buscamos adorar a Deus amando o Pai como Cristo modela diante de nós, nós encontramos certos resultados em nossa vida espiritual, e esse modelo de adoração faz uma grande diferença na vida do crente, catalisa a nossa vida espiritual. O culto espiritual, diferente do culto plástico, artístico, performático, o culto espiritual nos ensina a orar e nos ensina a ler a Bíblia. A performance exuberante não nos ensina nada, embora emocione muito. Amanhecemos na segunda-feira vazios. O culto espiritual nos ensina a orar, nos ensina a ler a Bíblia. E nós podemos caminhar em comunhão com Deus todo dia. E nos ensina sobre como Deus está presente e agindo em nossa vida. E como Pedro orientou aos leitores da sua carta, nós aprendemos a esperar inteiramente na graça. Digo novamente, o culto artístico produz emoções, mas o culto espiritual nos ensina a orar e a ler a Bíblia, e a buscar a Deus e estar em comunhão com Deus. O culto, a vida cristã que segue este modelo de Jesus, é a coisa na terra mais próxima do céu que nós podemos experimentar. A coisa mais semelhante ao céu que existe na terra é o culto da igreja. A coisa mais semelhante ao céu, deixa eu repetir, a coisa mais semelhante ao céu que existe no mundo é o culto da igreja. Quando nós cultuamos a Deus, nós aprendemos a lembrar da eternidade, da firmeza das promessas, e o Senhor antecipa em nosso coração aquelas bem-aventuranças que nós desejamos alcançar. O culto começa às 7 horas, termina na hora que acaba, mas o culto do céu não terá fim. Estaremos para sempre em comunhão uns com os outros e com Deus. E se hoje aprendemos um pouquinho do Senhor, na eternidade nosso coração vibrará de fé radiante. O culto assim modelado é o nosso dever. Eu digo de novo, o culto é o nosso dever, o amor para com Deus é o nosso dever, mas que benefício traz ao nosso coração. Nós sentimos os fachos de luz da eternidade que emanam do trono do Senhor alcançarem o nosso coração quando a gente está participando do culto e buscando a Deus. E Deus nos fortalece, e Deus vivifica a nossa fé, e Deus mexe as brasas da nossa esperança para que não se apague, e Deus nos consola e conforta e confronta e admoesta, mas para o nosso bem e em amor de nós. E nós cumprimos o nosso dever, mas nós fomos muito mais do que isso beneficiados. Nós somos muito mais que isso abençoados por Deus. O culto assim modelado é uma expressão genuína e bela, sincera, de amor e de fé, que Deus não deixa passar. Eu estava outro dia saindo do culto da manhã da igreja, domingo passado para ser exato, e eu estava a 2 metros da porta, ou menos que isso, e um dos nossos diáconos já tinha saído. Nós estávamos no máximo a 3 metros de distância um do outro, que não é uma grande distância, e ele falava comigo e eu não conseguia ouvir, e ele repetia, eu disse, por favor, de novo, e a 3ª vez, o quê? E uma coisa tão fútil como essa me fez pensar que Jesus Cristo ouviu os gritos do cego que clamava por sua misericórdia, ainda que abafados pelo vozeiro e pelo tropel da multidão. Ele ouve.
Isso me fez pensar que ele sentiu o toque de uma mulher enferma, que passou em meio a muita gente em fé para tocar o Senhor, e ele sente. E Pedro diz: Senhor, te apertam de todos os lados, mas ele disse: alguém me tocou. Ele sente. Ele não é indiferente às nossas orações. Ele não é insensível à nossa adoração. Ele não ignora a nossa busca por Ele. Ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Ele diz: Ele me invocará e eu responderei. Que tenhamos, portanto, graça do céu para adorarmos a Deus segundo o modelo que encontramos em nosso Senhor Jesus. Amém.